Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou o pastor Carlos Guerra e estamos de volta ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e nesse trimestre, terceiro trimestre, nós estudaremos como tema principal Esperança em Tempos de Quarentena. Talvez você possa estar se questionando por que essas lições chegam nesse momento. A despeito de que algumas igrejas estão dando sinais de reabertura das suas portas, não é, para ter os cultos presenciais, observando todas as restrições previstas pelas autoridades, nós vemos também muitas igrejas e muitos líderes ainda com muita precaução sobre essa questão. E mais ainda, nós temos ouvido e visto nos noticiários notícias que estão ao redor do mundo em países cuja a pandemia já havia sido controlada e estavam até reabrindo para suas atividades normais, o retorno em alguns países de surtos, mesmo que sejam isolados, mas surtos desta pandemia, fazendo que muitos temam, não é? Uma segunda onda que seria mais ainda prejudicial. Portanto, a despeito de todo o avanço que nós já tivemos com relação ao controle da pandemia e a todas as dificuldades que já se passou, é importante destacar ainda muita precaução, não é? Talvez a sua igreja ainda não reabriu as portas. Talvez a sua denominação ainda está pensando isso com muita cautela. Eu gostaria de, então, abordar as próximas lições que vão ser abordadas nesse trimestre com toda alegria, com toda tranquilidade, sabendo que nós teremos ainda pela frente, até chegarmos a uma normalidade, um caminho muito grande a ser percorrido, um caminho longo a ser percorrido. Por isso, eu quero desejar a você e quero solicitar a você que nos acompanhe durante esse trimestre e que você possa refletir sobre todas essas mensagens que vão ser aqui tratadas. A lição dessa semana é a lição de número 1, que tem como título Igreja Nunca Fecha. Estamos vivendo, o autor diz então que estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia. E na verdade, quando conversamos com muitos líderes, não é? A gente tem a seguinte sensação: nós nunca vimos igrejas com portas fechadas. Eu particularmente não me lembro, e mesmo na minha época acadêmica, quando eu estudava, eu não me lembro de ter contado histórias sobre igreja com portas fechadas. E quando a gente conversa com muitos líderes, muitos pastores já mais idosos, é algo que nos chama a atenção por estarmos vivendo esse momento da pandemia do Covid-19. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito. Essa é a questão, que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fecha. Por quê? A igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. É importante já destacar logo no início de que, de alguns anos para cá, o conceito sobre igreja mudou muito, não é? Alguns anos atrás, quando eu iniciei a caminhada no Evangelho, não se tinha a ideia de que igreja éramos nós. Apesar de ser bíblica, mas muita gente se referia e tinha a ideia, muitos líderes conduziam essa ideia de que a igreja era o templo. E hoje, graças a Deus, com esse repensar a teologia, a igreja cresceu nessa visão e eu acredito que foi muito importante, porque num momento como esse, ela pôde então dar um passo à frente, ela pôde repensar e remodelar as atividades, porque ela tinha já
na sua mente, elaborar um conceito bíblico correto de que igreja não é templo. O templo está lá, nós usamos para nos reunir, é importante para nós, mas ele é só uma parte de ser igreja. Ser igreja é muito mais, é ir às ruas, é falar com as pessoas, é falar de Jesus. As ondas estão agitadas, os ventos contrários, e a embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar obedece. Jesus Cristo. Não importa, ele está conduzindo-nos à bonança. É questão de tempo. Em breve tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrição. Eu quero fazer um adendo aqui à palavra do autor, que eu me pergunto aqui, qual vai ser a normalidade que nós vamos voltar? Não sei. Sinceramente, nós não temos ideia de qual vai ser a nova normalidade e quanto tempo vamos poder estar de volta ao modelo antigo, com toda a igreja reunida, com idosos, crianças, enfim. Não quero ser pessimista, mas quero ser, como diz o autor, otimista. Como eu disse no início, há uma grande jornada, uma grande caminhada até que nós possamos voltar a essa normalidade. E quem sabe, talvez a nova normalidade não será aquilo que nós pensamos. É um ponto para refletir, mas eu quero estar junto com o autor pensando sobre essa questão. Nós temos que ser otimistas, vendo e nos movendo para essa direção de que em breve vamos estar juntos. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. Sinceramente, a igreja de Jesus precisa olhar com carinho para esse momento, porque foram muitos parentes. Inclusive, quando eu faço essa lição hoje, eu tenho amigos, não é, que já morreram com o Covid-19 e tenho alguns que têm parentes que estão hospitalizados, amigos que estão hospitalizados. Por isso nós temos que olhar com muito carinho e sermos sensibilizados a essa realidade, porque muitas vidas foram ceifadas. A solidariedade fala mais alto, porém não é compatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. Eu termino esse primeiro ponto aqui dizendo, por isso nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 até o versículo 19. Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida e a edição revista e atualizada. Vamos lá? Vamos ler juntos? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um próprio, o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá também Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, ou na astúcia dele. Vamos orar? Deus Santo, Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade, nesse trimestre, quando se inicia, podemos estudar sobre a tua igreja, entendendo e pensando nas tuas promessas, Pai.
Em particular, quero orar agora nesse momento pela vida daqueles entes queridos, ó Pai, que estão hospitalizados, daqueles familiares amados nossos, ó Pai, que têm passado um grande sofrimento por causa dessa pandemia. Senhor, todos os nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, Senhor, nossa família nas Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua boa mão possa estar sobre ele e que, apesar de toda a agitação do mar, possamos sempre ter convicção de que o Senhor Jesus Cristo está presente. Nós oramos e te pedimos que o Teu Espírito Santo ainda possa nos iluminar para que possamos compreender a Tua palavra melhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja em Coríntios, 1 Coríntios 1:2, dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. Como eu disse, eu e você somos templo do Espírito Santo, não é o prédio. Ele pode até ser chamado de igreja, mas a igreja sou eu, é você, somos nós, não é? Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Primeiro ponto, cooperação madura e consciente. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. Não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. Nós precisamos entender e termos essa verdade na nossa mente, que nós não esperamos Cristo só para essa vida. E que o crente, a despeito de servir a Jesus, ele passa sofrimento nessa vida. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós fomos conscientizados que nós passaríamos por dificuldade. E essa que nós estamos vivendo é uma delas. Não é o fim de todas as coisas, mas é uma das questões de sofrimento. Mas nós precisamos renovar a nossa esperança e a nossa força nele. Importante dizer que não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimento sólido. E isso faz parte do crescimento. É importante então destacar que eu e você não usamos mais a roupa que nós usávamos quando éramos bebês. Não usávamos mais a roupa quando éramos crianças. Nós não brincamos mais com as mesmas brincadeiras. Nós não comemos talvez os mesmos alimentos como comíamos quando éramos menores. Por quê? Porque conforme nós fomos crescendo, o nosso corpo foi necessitando de mais vitaminas, de proteínas, que são exigência para o crescimento físico. Da mesma forma, na parte espiritual, precisamos deixar o leite racional, como a Bíblia fala, como fosse o bebê, e buscarmos a comida sólida para que possamos crescer na fé. Por exemplo, achar que podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar se manter-se fiel somente quando o tempo está acessível é enganar-se a si mesmo. Tem muita gente que está reclamando que os cultos não têm cultos presenciais, que os templos estão fechados. Mas eu fico me questionando, e quando eles estavam? Muitas dessas pessoas que hoje estão questionando e que reclamam até com seus líderes porque ele não tomam uma iniciativa, quando os templos estavam abertos, quando havíamos cultos normais durante as semanas, estudos bíblicos e cultos no domingo, tanto de manhã e à noite, muitas dessas pessoas sequer compareciam à igreja, ficavam meses sem ir à igreja. Então, é uma carnalidade reclamar que só pode ser igreja quando está dentro do templo. Nós somos mais do que o templo. A igreja é muito mais do que o templo. A igreja, como nós já dissemos, somos nós. Pela carnalidade que imperava a igreja em Corinto, estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em inveja e discórdia. Havia os que declararam de Paulo e os de Apolo. Não focaram no fim. Se perderam nos meios, pois Paulo e Apolo foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor.
O único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada por outro. Vamos dar uma lida aqui em Efésios 2, verso 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. A ideia de estabelecer a comparação entre igreja e lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. A outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são mais estáticos, lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem física de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. Somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores. Mas nós precisamos entender que, a despeito de sermos comparados com edifícios, lavoura, ou jardim, nós precisamos entender que a igreja de Jesus, ou nós como igreja, somos cooperadores dessa obra. Então a disputa na igreja de Corinto de quem era de Apolo e Paulo mostrava uma imaturidade, porque não levava em conta que esses homens, como tantos outros líderes daquela época e no dia de hoje, são apenas cooperadores. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar, e é por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Vamos lá, ponto 2. Construção adequada e convicta. Paulo também usa a imagem de um edifício. Vamos lá? Ó. E passa a falar sobre construção. Como eu disse, não é qualquer modelo ou metáfora que se usa, é importante falar da contribuição. Ele fala de si como construtor, como lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igreja, estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e continuava a construção sobre ele. É importante então destacar que Paulo se via como um colaborador da igreja e não como dono. Eu até louvo a Deus que há colegas que ficam longos anos no ministério, mas nem todos os ministérios são assim, nem todos os pastores e líderes são assim. Alguns passam algum tempo em determinada igreja ou local, fazem e realizam um trabalho e depois partem para uma nova missão. Deus assim o fez cada um. Enquanto há uns que permanecem, há aqueles que estão em constante mudança. E Paulo é um exemplo desse. Não só Paulo, e tantos outros apóstolos e líderes que estão registrados na Sagrada Escritura. Eram homens que faziam o seu trabalho e depois partiam para um outro desafio, porque era uma característica, isso que é importante, do seu ministério. O alerta sublimado foi: cada um veja como constrói. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo foi tão enfático, e é em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir condignamente. É muito importante destacar isso, que tem muita gente que não leva em consideração a qualidade da obra que realiza. Tem muitos líderes e muitos obreiros que estão trabalhando há longos anos, mas quando você faz uma avaliação é muito complicado, porque a qualidade é ruim. E outros, com ministérios mais curtos, a qualidade é diferente, porque a importância não está nem do tamanho da obra, mas está na qualidade, ou seja, em quem você tem edificado. Aonde está o fundamento da obra que você tem realizado. A forma como você faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Uma coisa importante destacar, não vai ser os outros que vão te avaliar. É Cristo, é o Senhor nosso Deus que vai avaliar a qualidade da obra que você faz. Por isso a importância de fazer com qualidade, saber fazer com coração, com intensidade, se colocar no Senhor, porque é Ele, o Senhor Deus, que vai julgar as nossas obras.
Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Chegará o dia da avaliação. Como eu disse, quando o fogo testará a obra de cada um. Serão recompensados aquele cujas obras permanecem. As obras que se queimarem evidenciarão os prejuízos dos seus construtores, embora sejam salvos. Vamos ver aqui Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparou-lhe ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É importante destacar, e você vai ver que o autor fala, que Paulo não está classificando como construção mais, ou sim como inadequado. Em Mateus capítulo 7, que acabamos de ler, Jesus não está questionando a construção. Se ela é ruim ou se ela é má. Não, ele não está. Ele não está dizendo se foi uma bela casa ou uma casa paupérrima. Ele está falando sobre o fundamento. Por quê? Porque todas as duas casas foram expostas às mesmas intempéries da natureza. Qual foi a diferença de uma permanecer e a outra não permanecer? Foi o fundamento. Aquilo que não se vê. Quando você olha para uma construção, independentemente da beleza, mas por debaixo dela há o fundamento. Ou seja, é aquilo que faz com que aquela construção fique de pé. Paulo está classificando, fazendo a mesma classificação, falando que a qualidade que era inadequada. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco e insuficiente da verdade. Ainda bem que o que salvará é o fundamento Cristo e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Então é importante destacar isso. Nós precisamos anunciar toda a verdade do Evangelho e não parte dela. Eu penso, e eu coloquei, nós temos um artigo, se você olhar na descrição do vídeo, você vai ver a igreja e o efeito coronavírus. Esse momento, essa pandemia, veio para fazer-nos repensar sobre a nossa teologia, sobre aquilo que cremos ou não. Porque em muitos arraiais cristãos era se pregado um evangelho parcial. Mas a Bíblia e o Senhor Jesus nos convida a pregar todo o evangelho, toda a verdade. Porque a pessoa precisa estar bem edificada. Porque o tempo mau, guarde essa palavra, ele chega para mim e para minha família, e chega para você e para sua família. O tempo mau chega para todo mundo. O que faz a diferença é onde estamos edificados. Sobre que fundamento edificamos a nossa vida e a vida da nossa família. Se fizermos sobre a palavra de Jesus e sobre a verdade, não temeremos a intempérie que possa vir sobre nós, sobre a nossa família. Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Todavia, as suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Ponto 3. Habitação protetora e sagrada. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso vale a pena lembrar que, como diz aqui em 2 Coríntios 4,7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e nosso. É importante entender que não somos nós, não é a nossa capacidade, mas é o poder de Deus em nós. Como Paulo diz, em vasos de barro,
que nos faz sermos extraordinários, de fazermos obras extraordinárias, por causa do poder dele, não do nosso. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração, por mais lindos e suntuosos que sejam, pode ser fechado e até mesmo destruído. A igreja jamais. É importante então destacar que, a despeito de todo confinamento, de todo distanciamento social, você continua sendo igreja. E você pode continuar adorando, pregando, anunciando com a sua vida quem é Jesus. A mensagem redentora, anunciando a chegada do reino. Ok? Então, em vez de você reclamar, em vez de murmurar, em vez de questionar a Deus por esse momento, aproveite a oportunidade para viver autenticamente, ser a igreja autêntica de Jesus, que anda, fala e que se relaciona. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Esse ensino é recorrente na carta. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha lá, 1 Coríntios 6:10. A expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma informação incontestável. E aí temos várias passagens que colocam essa expressão. Como Deus ama a sua igreja. Trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Sinceramente, eu não vejo uma perseguição sobre a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas se alguém tem pensado ou se aproveitado da oportunidade para perseguir a igreja, saiba, ele está numa condição infeliz, porque ele está buscando para si a ira divina, a disciplina divina, porque Deus é o protetor da igreja. Vamos lá? Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse, habitei neles e entre neles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você vê que a ideia de ser templo e habitação de Deus, ela é recorrente em várias cartas de Paulo, em vários trechos, né? O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Tá vendo? Mais uma vez, essa ideia de sermos templo do Espírito Santo. Por fim, para pensar e agir. Concluindo, eu gostaria que você pensasse ainda em 3 aspectos. Primeiro, não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais e até mesmo e eventualmente passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Realmente dói o coração, não é? Quem tem prazer de estar junto, de comunhão, realmente sente, não é? Mas, e antes da pandemia? Como eu disse, muita gente que hoje reclama, quando não havia nenhum tipo de restrição, sequer estava presente dentro dos templos. Será que dávamos o devido valor a congregar? É bom você refletir. Aproveitar esse tempo para refletir. A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Segundo, somos santuário de Deus, uma vez que igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo. Essa é a importância. Sabemos que nós somos irmãos, somos colaboradores, cooperadores, né? E terceiro, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas, como estão as obras das nossas mãos.
É importante, então, para fechar essa aula, dizer que Cristo é o fundamento. Nós não edificamos a nossa vida sobre líderes, sobre denominações ou sobre templos. Nós fazemos a nossa obra edificada sobre Cristo. E eu ainda quero conduzir você e solicitar você, se possível, fazer as leituras diárias, que vão de segunda até domingo. Vários textos bíblicos que, pela brevidade do vídeo, nós não conseguimos fazer, né? Mas você pode fazer com calma e depois pode, assim, entender melhor e compreender melhor essa lição. Na descrição desse vídeo, nós também teremos lá o link da revista Palavra e Vida, dessa nova revista, que você vai poder acessá-lo, né? E aí você se cadastra, baixa para o seu computador, para o teu tablet ou para o teu celular, e você pode, então, nos acompanhar nas próximas lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nesta semana, nós estudamos o tema Igreja Nunca Fecha. É importante, então, destacar, quando a gente vai para o final, de que eu e você somos a Igreja de Jesus. Que nesse mundo nós teríamos tribulações, provações, privações, mas nós temos que ter em nossa mente que Jesus venceu o mundo. E nele, como diz a palavra, nós somos mais do que vencedores. Que de fato você possa aproveitar essa oportunidade, como nunca houve na história da igreja, para anunciar Cristo com mais autoridade, com mais, fervor, com mais legitimidade. Que você não possa ficar acuado a despeito das notícias que você fica ouvindo. Porque eu tenho dito, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, e como tem muita gente temerosa pela vida, temerosa pelos acontecimentos, nós não aguardamos o fim do mundo e nós não temos medo da morte. Nós não aguardamos o fim do mundo porque aguardamos a volta de Jesus. E nós não tememos a morte, porque Cristo já venceu a morte na cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nós possamos nos rever nesse canal uma outra vez. Agora, te peço um favor, não esqueça de ativar o sininho para as próximas publicações, não esqueça de se inscrever e também de compartilhar com os seus contatos para que outras pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.